Então, boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos na segunda temporada de lives da Intercom, que é um evento promovido pela Intercom em parceria com a Cátedra da Intercom. Nós fizemos a primeira temporada de lives no mês de maio, e nós estamos de 2020, vamos começar essa segunda temporada de lives um pouquinho antes de maio, né, começando em abril. Eu sou a professora Sônia Jaconi, faço parte da diretoria executiva, sob aí o comando do professor Giovanni, que é o nosso presidente da Intercom, e nós, assim como a primeira live, nós estamos fazendo, seguindo o tema do Congresso Nacional. O ano 2020, o tema do Congresso Nacional foi O Mundo e Muitas Vozes, da utopia à distopia, e os grupos de pesquisas, então, da Intercom são convidados para refletirem, para debaterem, para discutirem o tema a partir do tema central do Congresso. Este ano, então, seguindo essa mesma linha, o tema dessa segunda temporada é Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania, que é o tema do Congresso Nacional 2021. Então, sejam todos bem-vindos. É uma temporada que nós vamos ter um encontro começando hoje e vai até o dia, deixa eu pegar aqui a última temporada, até o dia 17 de junho, que é a nossa última live. Então, nós vamos ter um encontro aí de 18 pesquisas, 18 trabalhos, 18 lives ao longo desse período, de praticamente 2 meses. Então, muito obrigada, tudo foi organizado com muito carinho, né, com muita dedicação. Agradecemos mais uma vez aos grupos de pesquisa que atenderam ao nosso chamado, todos prontamente aceitaram, e daqui a pouquinho esse grupo de pesquisa que vai inaugurar essa primeira temporada será devidamente apresentado, e nós queremos agradecer a presença de todos mais uma vez. Está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, e nós começamos agora às 6 e vamos até às 19h30. E é importante dizer que tudo é gravado, né, e esse material todo, ele será disponibilizado para depois as pessoas consultarem, assistirem novamente, fazerem trabalhos nas universidades, assim como estão gravados todos os episódios da primeira temporada lá no site da Intercom, na página ali, que tem uma página da Cátedra. Então, a mesma coisa vai acontecer com essa segunda temporada. Muito obrigada pela presença de todos, sintam o nosso abraço, o nosso carinho, e eu, então, agora passo a palavra para o presidente da Intercom, o professor Giovandro Ferreira. Professor Giovandro. Boa noite a todos e todas. Quero dar, em nome de toda a Intercom, as boas-vindas aos presentes e dizer que é uma atividade que a Intercom está prolongando, e quero já de antemão agradecer o empenho da professora Sônia, da professora Nair, do professor Gênio, né, que tem estado à frente, né, e de todos os outros, né, citando esses 3 protagonistas, e dizer que as lives têm uma importância dentro da estratégia da nossa entidade de buscar, né, manter uma boa relação interna, a DINTRA, né, com os grupos de pesquisa, diretoria, conselho. Isso aí é fundamental, através das suas atividades educacionais, lives, congressos, fórum, cafés, né, mas também tendo a importância muito grande na difusão, né, da ciência, né, tão necessário hoje, né, e o aprofundamento através dessas nossas atividades, desse campo nosso e a sua difusão de estudo, o campo das ciências da comunicação. Então, isso aí é de muita importância. E quero também reforçar, né, a preocupação que a Intercom tem de trazer temas com pertinência com a nossa realidade, né? É momento de comunicação e é um momento de fundamental importância de resistência, porque que nós estamos vendo hoje diante dessa realidade. Resistência com a ciência, resistência com a academia, no momento tão crítico que estamos passando. Então, a Intercom, como a professora Sônia já ressaltou, né, O Mundo de Muitas Vozes e tantos outros temas que calam fundo com a nossa realidade, e vamos avançar, né, com esse tema
né, Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania, né, no ano de centenário do professor Paulo Freire, do pedagogo Paulo Freire, que esteve muito próximo e muito dentro do nosso campo de estudo, de pesquisa, né? Quero já de antemão também agradecer a presença da professora Anita, né, que tanto nos engrandece com sua presença, e desejar a todos, né, um frutífero, né, encontros, né, frutíferos nessas lives, nessas 18 lives, começando por hoje, né, nas nossas atividades de hoje. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem, né, aproveitem esse momento que certamente será muito rico. Obrigado. Obrigada, professor Giovandro. E nós temos aqui, né, o professor Ismar, a professora Maria Imaculata, a professora Joana Pontel, a Anitta, todos sintam-se cumprimentados. Eu citei esses nomes, mas em nome de todos. O professor Juliano, que também faz parte da diretoria executiva, que é o vice-presidente, está aqui conosco. Gostaria de falar rapidamente, professor Juliano, porque eu já vou passar a palavra para a Nair. Não, professora Sônia, fui bem contemplado pela fala do professor Giovandro. É uma honra para a gente receber a professora Anita e todos vocês aqui. Parabéns a você, a Nair e a Rodrigo pela organização. Obrigada, professora Nair. Boa noite a todos. Eu sou Nair Prata, diretora científica da Intercom, e faço parte dessa equipe de organização desta segunda temporada das lives Cátedra Intercom. É uma alegria muito grande organizar esse evento e receber tantas pessoas tão queridas. Esta série é organizada pelos grupos de pesquisa da Intercom, como a professora Sônia falou. Nós temos 34 grupos de pesquisa que são o coração da Intercom. E essas lives são organizadas por 18 grupos. Além dessa série de lives, nós vamos ter 2 produtos que nós chamamos de produtos derivados das lives. No ano passado, nós tivemos um e-book. Nesse e-book, nós publicamos artigos derivados de todas as lives. Dessa vez, nós vamos ter também um e-book em parceria com a Gênia Editorial, que vai editar esse e-book e publicar esse e-book para nós. E esse e-book vai ser lançado no Congresso da Intercom em outubro. Além desse e-book, nós vamos ter também agora, de forma inédita, uma série de podcasts. Esses podcasts vão ser também uma parceria com um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, que é organizado, essa série é organizada pelo professor Edgar Silva. Eles editam lá a série de podcasts Papo Com, e nós vamos ter também uma série de podcasts aqui derivados das nossas lives. Então, nós estamos muito felizes porque, além das lives, nós vamos ter esses 2 produtos derivados. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria recebê-los aqui. Passo a palavra, então, para o professor Rodrigo Gabriotti, que faz parte da organização também das lives. Boa noite, Nair. Obrigado. Boa noite, Sônia, Giovandro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Nair falou, sou o professor Rodrigo Gabriotti, sou diretor adjunto de projetos da Intercom, na diretoria junto com a professora Sônia Jaconi. Estou na organização com a Sônia, a Nair, na cátedra e estas lives. Então, abrimos hoje a nossa programação com a live O Legado de Paulo Freire, Práticas de Liberdade e da Esperança. A organização é do Grupo de Pesquisa, Comunicação e Educação, que tem como convidado especial a professora Anita Freire, a participação dos professores Adilson Citelli, da USP, e Ismar de Oliveira Soares, da USP, e a moderação das professoras Ana Luísa Zaniboni e da professora Rosimara Pinheiro, a quem eu dou a palavra agora, as boas-vindas, e a live é com vocês. Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Que alegria a gente estar aqui com essa honra de abrir este evento, a segunda temporada das lives da Cátedra Intercom, com uma presença tão querida e tão importante para nós, que é a professora Anita Freire. Então, eu queria já começar agradecendo, assim, enormemente, em nome de todo o nosso grupo, pela participação dela, lembrando que ela vem aqui também pela articulação com a UFMS,
ela recebeu a menção, né, honrosa, recebeu o título de doutora honoris causa o FMS. Então, eu fico muito feliz porque nós conseguimos aqui com essa intermediação com a universidade, já agradecendo a presença da Anita aqui. Eu queria dizer, professora e todos que estão aqui nos ouvindo, também o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, que o Grupo Comunicação e Educação tem como base, na sua referência, Paulo Freire, e por isso a gente fica muito orgulhoso de tê-la aqui conosco, porque é referência, todos nós estudamos e todos nós nos bebemos, né, das obras que Paulo Freire endossou e a senhora também acompanha. E a senhora como referência para a gente nesse sentido do legado de Paulo Freire. Então, aqui hoje nós temos esses dois participantes que o Rodrigo colocou, nossas referências no termos de educomunicação, e nessa relação comunicação e educação. Eu lembro também que nós temos enfatizado nesse período de pandemia esse tripé, comunicação, educação e tecnologias. Então, de alguma forma, nós estamos trabalhando e movimentando, né, refletindo sobre esse movimento todo que as escolas, a universidade têm feito, nós pesquisadoras dessa área, dessa relação comunicação e educação. Eu queria também colocar que essa live vem nesse momento, né, em abril, e chamando aqui 3 marcos para essa data do mês de abril. Nós temos aqui no dia 13 de abril de 2012, quando Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira. Então, uma coincidência aqui muito feliz com o mês de abril. Também no mês de abril, no dia 17 de abril de 1997, foi o último livro publicado de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. E no dia 28 de abril é comemorado o Dia Mundial da Educação. Então, nós temos todo esse pano de fundo. Eu queria mais uma vez agradecer e passo a palavra para a Ana Luísa, a coordenadora junto comigo do GP Comunicação e Educação. Bom, boa noite a todos e todas. É uma grande alegria poder vê-los mesmo aqui nessa tela à distância. Eu espero que todos estejam bem. Eu acho que a gente está compartilhando, dividindo muitas alegrias, muitas esperanças, muitos desafios, né? E é com essa frase que eu inicio as boas-vindas à professora Anita. Eu quero ler aqui um apanhado pequenininho, mas assim, produzido com muito carinho para te introduzir a nossa reflexão hoje, professora Anita. Ana Maria Araújo Freire é doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pernambucana de Recife e filha de educadores, casou-se em 1988 em segundas núpcias com Paulo Freire, com quem compartilhou vida, muitas lutas e também muitas obras. Anita Freire possui um extenso currículo de vida profissional. Tem artigos e ensaios publicados em livros e revistas especializadas de várias partes do mundo, voltados ao tema da educação e à divulgação das ideias de Paulo Freire. Desde 1997, como sucessora legal da obra de Paulo Freire, vem organizando e fazendo publicar seus livros inéditos e traduzindo a sua obra escrita a partir de 88 para o espanhol e diversas línguas da Europa e do Oriente. Em 2006, Anita recebeu o Prêmio Jabuti, segundo lugar na categoria Educação, pelo livro Pedagogia da Tolerância, juntamente com Paulo Freire, e no ano seguinte, na categoria Biografia, pelo livro Paulo Freire, Uma História de Vida. Em 2018, Anita recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Novamente, é uma grande honra tê-la aqui, professora. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para a Anita, eu queria explicar um pouco da dinâmica que a gente preparou aqui. Então, nesses momentos iniciais, né, a gente vai ouvir a Anita, nossa convidada especial. Na sequência, nós teremos 2 interlocuções com os professores Adilson Citelli e o professor
Ismar, e depois, para a gente finalizar, a gente vai responder algumas das perguntas que vierem aqui pelo chat da plataforma. Então, professora Anita, já sem me alongar mais, porque estamos ansiosos com a sua presença, com a sua fala, né? E como nós combinamos, nós estamos aqui numa conversa entre amigos, de uma conversa tranquila que nós vamos ter aqui. E eu gostaria, então, de chamar o título da nossa live, que é o legado de Paulo Freire, uma prática de esperança e de liberdade. Dois conceitos tão caros para nós e tão necessários nesse momento, né? Então, eu gostaria que a senhora já começasse a nos falar sobre essa questão, né? Ligando aqui no nosso título, por que Paulo Freire tem essa referência e como que a senhora vê isso nesse momento com o legado de esperança e de liberdade. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, Rose. E boa noite a todas vocês e todos que agora não vejo, mas sei que estão aí por trás, e a todos e todas que estão nos ouvindo através da internet, da internet. Muito bem. É muito importante a gente falar e falar cada vez mais de Paulo. Na verdade, eu acho que Paulo nunca foi tão popular, no sentido de tão conhecido, de tão homenageado como ele está sendo nesses últimos 2 últimos anos, nos 2 últimos anos. Quanto mais o presidente da República o repudiou, o chamou de nomes absurdos, desprezou, menosprezou a sua teoria e disse que iria queimar todos os livros de Paulo, que ia tirar o nome dele de patrono da educação brasileira e tantas outras coisas, que Paulo vem crescendo. Paulo vem crescendo enormemente como um homem que é capaz de reverter esse quadro indigno que nós estamos vivendo hoje sobre a tutela desse capitão. Capitão que foi expulso do Exército, que, aliás, apesar de mentir muito nos dias de hoje, durante a sua candidatura ele não mentiu em nenhum ponto. Ele gostava da tortura, ele gostava da coisa de matar, ele gostava da arma, que ele não tolerava as pessoas que pensavam nos pobres e em pessoas que tivessem ideias progressistas. E assim nasceu esse horror que ele fez contra Paulo. Mas é interessante que isso se transformou, está se transformando. Paulo está sendo o baluarte da luta contra os absurdos que se cometem hoje no Brasil. Paulo está indo à frente como se ele fosse o comandante que vem chamando a população toda. Vamos marchar, vamos em frente, vamos fazer o Brasil feliz outra vez. É como se Paulo estivesse comandando o país no sentido de engrandecer os seus homens, suas mulheres, de valorizar a cultura brasileira, de valorizar toda a nossa história, de valorizar as ações que os brasileiros e brasileiras têm feito durante toda a sua história. Isso não é pouca coisa, gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Quer dizer, nós devemos, vocês estão fazendo, um número enorme de movimentos, de lives, abordando Paulo Freire
em comemoração a esses 100 anos de nascimento dele, o colocando nessa posição de defensor da pátria. É um defensor da pátria. Nós precisamos voltar ao tempo do patriotismo, mas um patriotismo puro, sem choramingas, sem pieguices, um patriotismo, quer dizer, eu tenho uma pátria, que é o Brasil, e é essa pátria que eu amo. Ontem eu vi, infelizmente não consegui ir até o fim, de um programa sobre os índios brasileiros, e eles dizem, a nossa pátria é essa aqui, é esse barro que me faz, e muitos deles vão esfregando o barro, catando no chão, esfregando o barro. Nós somos o fruto desse barro, dessa água, dessa floresta, desses animais e de todas as coisas da natureza. Nós somos filhos da natureza e nós queremos preservar a vida indígena, preservando a natureza. Então, nós temos que estar nessa luta, é isso. Nós temos que ter o nosso barro. O nosso barro, qual é o nosso barro? São os homens e as mulheres que pensaram em dias melhores, que pensaram que a esperança é uma qualidade humana intrínseca ao ser humano, que todo ser humano tem esperança, quer queira, quer não. Havendo momentos, entretanto, de desesperança. Se Paulo vivo estivesse, ele estaria num momento de desesperança, mas lutando para afastar essa coisa tenebrosa que é não ter esperança para o futuro e procurando esperançar. Né? Nos últimos tempos, Paulo falava, a esperança não se fica esperando por ela de braços cruzados. A esperança de braços cruzados nada é. É um nada. Nós temos que ter ações. E a ação com a esperança é o esperançar. E vejam bem, a esperança é um substantivo, esperançar é um verbo. O verbo é que tem ação, é o que carrega ação, movimento e transformação. Então, nós devemos estar esperançados, esperançando do verbo esperançar. Isso é absolutamente necessário que façamos hoje, porque senão nós vamos sucumbir nesse mar de horror, de lama, dos horrores que se produzem ou que algumas autoridades, ou muitas autoridades, promovem e dão concretude hoje no Brasil. É muito trágico, é muito difícil vivenciar isso, mas ou a gente enfrenta, ou a gente vai sucumbir. Né? Então, essa é a questão da esperança e do esperançar. E você falou também da liberdade. Da liberdade. Isso, da liberdade. Da liberdade. Quando Paulo falava em liberdade, e sempre falou em liberdade, que, aliás, ele falava mais em libertação, porque a libertação tem um verbo, não é? Ação. Tem um verbo que é libertar pela ação. E Paulo sempre valorizou não a palavra falada, mas a palavra que tem nela a conotação da ação. Então, a libertação é aquilo, é aquele momento em que a gente procura, com esperançar, com ações do esperançar, e chegando até a libertação. Mas e quando chegamos à libertação? Nós temos outros projetos, outros inéditos viáveis, que são projetos de libertação. E não paramos, o nosso projeto de libertação não para, não deve parar. Quer dizer, no dia que nós tivermos uma possibilidade
de não termos esse governo tão malvado, tão macabro, tão deprimente. Depois que passar isso, a gente não vai parar, conseguimos uma libertação e vamos conseguir outras e outras e outras. Porque o ser humano é um ser inconcluso, como Paulo dizia, o ser inconcluso, e a sua vida é um processo contínuo e permanente de formação, de comunicação, que nada mais é comunicação para Paulo, é educação, a comunicação para a libertação. Sempre, sempre e sempre, até o último momento de nossa vida, de nossas vidas, né? Então, resumidamente, para deixar tempo aí para vocês opinarem, perguntarem, negarem minhas ideias ou acrescentarem coisas, que eu diria para a gente começar essa roda de conversa. Eu posso começar com uma pergunta, Rose? Professora, como, enquanto educadores e educadoras, cidadãos e cidadãs, a gente sabe que precisa manter mesmo a potência desse verbo esperançar. Mas como é que a senhora vê a possibilidade da gente continuar soprando e agindo sobre essa brasa, a brasa da liberdade e a brasa da esperança? Quais são essas outras práticas que a gente precisa, às quais a gente precisa recorrer para continuar mantendo vivo isso nesse momento do mundo tão difícil? A gente precisa educar as virtudes, não é? Paulo sempre dizia, para ser educador, para ser, portanto, um bom comunicador, não nesse sentido que se usa aí pela televisão, mas um comunicador como nós estamos fazendo aqui, tentando mostrar as suas ideias para o outro, ou para a outra, é que a comunicação, e essa comunicação é um direito humano. Paulo foi a primeira pessoa no mundo que falou que a comunicação é um direito humano. Quer dizer, as coisas feitas, as escondidas, a revelia, ao contrário do que o povo quer e do que o povo pensa, isso é um ato fúnebre, é um ato fúnebre, né? Nós precisamos... Mudou, não sei se é para parar, não. 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 Pode Então, continuar, professora. Sabe, Ana Luísa, a gente tem que ir juntando as nossas virtudes, a gente precisa ser coerente para poder enfrentarmos essa avalanche de coisas deprimentes. A gente precisa ser tolerante. Tolerante é com aquele que é diferente de nós, não com aquele que é antagônico. Paulo sempre dizia, nós temos que dialogar com o diferente, temos que aceitar que a ideia do outro é diferente da nossa e, por isso, ela não é inferior, elas são diferentes. Agora, não podemos dialogar, não há diálogo com o antagônico. Por exemplo, quem de nós teria como dialogar com o presidente, com o capitão? Quem de nós teria? Eu acho que nenhuma de nós teria, porque nós seríamos humilhadas, esmagadas. Nós só temos que dialogar, e o diálogo é fonte de conhecimento e é fonte também de relacionamento para a transformação. Nós não podemos transformar o mundo se a gente não praticar o diálogo. É o diálogo que é um diálogo amoroso, quer dizer, você não pode maltratar o outro porque sua ideia é diferente. Você tem que querer bem ao outro. Não precisa amar, morrer de paixão, nada disso, mas a gente tem
que gostar do outro, que está dialogando, que está no mesmo trabalho, que está no mesmo grupo, e que pensa em mudar o país, não é? Eu acho que a gente tem que ter... Paulo tinha muita humildade. Nunca ninguém viu Paulo se, eu digo assim, empavonar, virar um pavão e achar que ele é tudo, que ele sabe tudo, que ele é mais importante do que todo mundo. Não. Quando, às vezes, um desconhecido chegava, uma vez numa praça aqui em São Paulo, aí disse, olha, o senhor é muito importante, todo mundo vem falar aqui com o senhor com o maior respeito. Eu posso saber quem é o senhor? Paulo disse, olha, eu sou Paulo Freire. Aí ele disse, o que o senhor faz? Paulo disse, eu fiz e continuo fazendo algumas coisas pela educação. Paulo nunca disse, eu fiz muito, transformei o mundo todo com o que eu venho dizendo e com os livros que eu venho publicando. Paulo não disse, numa humildade enorme. E ele disse, se o educador não trabalhar, se a gente que quer transformar o mundo não trabalhar a humildade, a gente perde o endereço ontológico. Então, a gente perde a essência da existência humana sólida, correta, profunda e transformadora. A gente não pode, não é? Às vezes me dizem, Nita, você é muito humilde. Eu digo, eu sou mesmo, eu sou muito humilde. Eu não gosto de sair contando por aí, até prefiro que no meu prédio não saibam muito quem eu sou, mas como eu já moro aqui há 20 anos, alguns já sabem, eu já recebi uma carta anônima que, por acaso, todo mundo ficou sabendo de quem era, porque é um ser insuportável que mora aqui e que tem o costume de escrever cartas anônimas às pessoas de bem, não é? As pessoas de bem ele não tolera. Então, ele é da banda de lá do Rio, eu sou da banda de cá, mas ele não respeita. Então, ele escreveu uma carta dizendo coisas sobre Paulo. O que sabe sobre Paulo? Não acredito que nunca ele tenha lido alguma coisa do meu marido. Por que fala assim? Não? Professora... Gente, tem que aguentar até isso. Professora Anita, nós, quando quando conceituamos essa dinâmica de hoje, a gente pensou em oferecer, né, para todos nós, em nos oferecer uma reflexão também, uma interlocução com a senhora, com dois grandes mestres da nossa área, que são o professor Adilson Citelli e o professor Ismar de Oliveira Soares. Então, como é que são os dois nomes? Dois professores da Escola de Comunicações e Artes, que são as duas grandes referências também para o nosso trabalho nesse grupo de pesquisa. Então, é com também muita honra que eu convido o professor Adilson e o professor Ismar a começarem essa segunda etapa da nossa live com uma interlocução com a senhora. Professor Adilson, por favor. Bem, boa noite também a todos e a todas. Meu carinho especial à professora Anita, ao colega Ismar. Fiquei aqui também muito tocado e muito emocionado, evidentemente, com as palavras da professora Anita, né? E, afinal, não apenas é uma conhecedora da obra do professor Paulo Freire, como conviveu com ele e, inclusive, dividiu conosco aqui um ou outro evento, né, de uma infinidade de eventos importantes para a gente, né? Então, é um prazer muito grande. Eu vou fazer uma observação também rápida, porque eu acho que, de fato, nós aqui queremos mais ouvir a senhora, né, professora Anita, do que nós outros aqui. Em primeiro lugar,
eu fiquei também bastante tocado com a fala inicial da senhora, no tocante ao fato de que o professor Paulo Freire é esse grande paradoxo, né? Ele morreu, porém as ideias dele continuam perturbando os vivos, né? Isso é uma coisa muito importante, né? E perturbando num nível muito violento, né? Tão violento que os vivos resolveram tentar matá-lo pela segunda vez, né? Ele já está morto, mas querem matá-lo novamente. E, curiosamente, como se estivéssemos aqui numa espécie de teatro shakespeariano, né? O morto volta e se superpõe ao vivo, né? Um movimento realmente espantoso, porque, de fato, concordo com a senhora, nesses últimos 2 anos, talvez, o nome do professor Paulo Freire voltou com uma força no Brasil e fora do Brasil. Nós sabemos todos, não é, de inúmeros grupos de pesquisa espalhados pela Inglaterra, Estados Unidos, França, na África, enfim, ficaríamos aqui a noite toda levantando só esses grupos de trabalho que estão em volta da obra do professor Paulo Freire. E isto, no Brasil, foi retomado de uma maneira muito forte, pelo menos nesses últimos 2 anos, o que é algo paradoxal, né? Quer dizer, enquanto essa paranoia travestida de governo, quer dizer, nós não temos um governo exatamente, não é um governo funcional, nós temos um governo teórico, porque esse é um governo que não tem funcionalidade, ele não responde a nada, a coisa alguma. Para onde voltemos o nosso olhar, o que vemos é uma arquitetura da destruição, ponto. Ou seja, é algo tão inusitado e tão espantoso, né? Num país com as dimensões do Brasil, com a história brasileira, ter alguém que se investiu num cargo para exercer a destruição. Esse é um projeto. Esse é um projeto de desmontagem. Essa desmontagem quer atingir o terreno físico. Não precisamos citar o exemplo da Amazônia, a mortandade de índios, é a destruição física, não é? E a destruição simbólica. A destruição simbólica se quer fazer através da destruição da educação, da cultura e assim progressivamente. Quer dizer, é o terreno físico e das ideias. Agora, no terreno das ideias houve um problema, porque foi atacar exatamente referências que não estavam tão solidificadas na vida brasileira que revivesceram com uma vitalidade enorme. Este ano, esse centenário do Paulo Freire, a gente tem acompanhado isso um pouco, está sendo comemorado no mundo todo. No Brasil, são inúmeras iniciativas, são revistas que estão sendo feitas, livros escritos, filmes, músicas, a gente fazendo música, canções que entra o Paulo Freire nas canções, né? De sorte que é uma espécie, assim, de boa vingança, né? É a boa vingança que está colocando o capitão, que era tenente a rigor, no seu devido lugar, de um sargento ou de um cabo, digamos assim, na melhor das hipóteses, não desmerecendo nem os sargentos e nem os cabos. Isso. Pois bem, eu queria um segundo ponto que eu acho importante, sobretudo para aqueles que são mais jovens, né, que pegaram já, enfim, essa história um pouco mais, um período um pouco mais avançado. Paulo Freire fez parte de um grupo de brasileiros e brasileiras que tinham um projeto para o país. Não era apenas uma metodologia ou uma questão teórica aqui e acolá, mas um grupo de homens e mulheres que tinham um projeto para o Brasil, pensavam o Brasil, queriam pensar o Brasil e oferecer alternativas para melhorar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Este é um conjunto, um grupo de homens e mulheres um grupo do qual o professor Paulo Freire fez parte.
Poderíamos citar vários nomes, não vou ficar fazendo uma retomada, porque também não é o caso, mas só para lembrar alguns que estavam muito próximos nesse contexto do professor Paulo Freire, né? Um Anísio Teixeira, um Lourenço Filho, enfim, poderíamos subir Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Florestan e tantos outros que pensavam o país, queriam pensar o país. Né? Eu estou dizendo alguma coisa que parece saído de não sei onde. Você afirmar a existência de homens e mulheres programáticos, tensionando-os com o pragmatismo medíocre que vemos aí, esse pragmatismo de mata índio, destrói floresta, xinga chinês, diz que o vírus é comunista e assim por diante. A ideia dos homens programáticos, os homens e as mulheres programáticas, que têm um programa que vai além do imediatismo, que olham para frente. Era o caso do professor Paulo Freire, que estava pensando a educação, mas estava pensando o país, estava pensando em melhorar a condição de vida das pessoas. Né? O método de alfabetização, digamos, é quase que uma estratégia no interior deste projeto de país, deste programa de país. Pois bem, esse seria, portanto, Ana, só uma coisinha, você levanta a mão aí e manda eu parar, tá? Fica tranquila, porque a gente vai ficando animado, né, professora Anita, e vai perdendo um pouco a noção da hora. Mas está muito bom o teu discurso. Pode continuar. Vai perdendo a noção das coisas. Por mim, pode continuar. Imagina, não, eu vou acabar já. Eu queria, um segundo ponto que eu queria lembrar é o seguinte: esse grupo é um grupo que trabalha com comunicação e educação. Né? Nós estamos no interior de uma instituição que é a Intercom, ela é voltada aos estudos de comunicação. Né? Então, é claro, isso eu vou dizer uma coisa de uma maneira muito resumida, por favor. Depois, nas perguntas, a gente pode até ampliar. Na pergunta, o que é que o professor Paulo Freire, o que é que a obra do Paulo Freire tem a fazer no interior dos estudos de comunicação? Né? A tentativa de buscar uma resposta a esta pergunta gerou grupos como este núcleo de pesquisa de comunicação e educação da Intercom, que não é de hoje, é coisa de muitos anos, coisa de mais de quase 30 anos, não é? O que teria, então, o pensamento freiriano, né? A teoria freiriana, a teoria da linguagem do Paulo Freire, o que teria para contribuir nesse terreno da comunicação? Faço um parênteses para lembrar uma coisa muito pequena, que vem, digamos assim, abonar a minha fala. Lá pelas tantas, né, no governo da Luiza Erundina, como sabemos, o professor Paulo Freire foi o secretário da Cultura do município de São Paulo, aproximadamente por 2 anos, né, alguma coisa em torno disso. Secretário da Educação. Secretário da Educação. Eu disse o quê? Cultura. Eu estou com o segundo neurônio, já não está funcionando mais, né? A Secretaria da Educação. Exatamente. Isso acontece. E eu tive também a felicidade de fazer parte de um grupo de pessoas que fizeram alguma assessoria ali na educação, né? E me lembro de uma discussão que fizemos lá sobre a entrada de computadores na escola, etc. E o professor Paulo Freire tinha lá, como todos nós naquele tempo, né? Parecia uma coisa um pouco assim. Ele disse: não, nós vamos comprar computadores para colocar nas escolas. Não me lembro o número de computadores que foram comprados. Se não me engano, isso precisa conferir, não, acho que foram 40 computadores. Talvez os primeiros computadores a entrarem nas escolas públicas municipais de São Paulo, né? Portanto, porque muita gente diz: mas o Paulo Freire, esse negócio de tecnologia... Não, ele tinha plena consciência disso. Ele tinha uma reflexão, como muitos de nós, crítica que tem que ter com a questão das tecnologias. Ele dizia que a tecnologia nem poderia ser diabolizada, mas também não podia ficar por aí, né, dizendo que ela ia salvar o planeta.
que não era bem assim. Bem, de todo modo, é um desafio para a área de comunicação pensar a obra do professor Paulo Freire. Eu acho que é uma sugestão, assim, até para... Tem muitos colegas, são mais de 80, né, que estão aqui participando dessa live, e boa parte são pessoas ligadas à comunicação e educação. Eu acho que é uma boa pista para a gente começar a trabalhar esse assunto. Não é para começar a trabalhar, porque ele vem sendo trabalhado, mas para a gente aprofundar, etc., é pensar que o professor Paulo Freire sempre considerou a comunicação como um ato comunicante. Eu acho essa frase assim muito bonita. Ela aparece de diferentes modos, mas acho que na pedagogia da autonomia aparece com grande claridade essa expressão, né? A comunicação como um ato comunicante. Não é literal, mas é quase isso, né? Quer dizer, ele dizia que não há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação, e que não se funde com a dialogicidade. É um intrincado extremamente interessante como provocação teórica e provocação reflexiva por campo da comunicação. Porque muita gente imagina que o campo da comunicação é um campo dos dispositivos comunicacionais. Isto é, da televisão, a comunicação é a televisão, é o rádio, é o cinema, é o sei lá o quê, enfim, são os dispositivos, é o rádio, etc., o jornal. Não, a comunicação é fundamentalmente um processo de construção de inteligibilidades que deve se fundar ou fundear nos processos dialógicos. Isso parece pouco, mas é um universo gigantesco. Porque se é uma provocação, o que significa ativar a dialogicidade? Né? A dialogicidade que vai, enfim, permitir uma intervenção mais efetiva no mundo, ela vai permitir os processos de construção de libertação e assim por diante. Porque a dialogicidade é um processo de transformação na relação entre os sujeitos, os outros sujeitos. Aderir ao outro, recolher a fala do outro, estabelecer protocolos democráticos na relação comunicacional. Então, sim, se a educação e a comunicação têm, nesse sentido, vínculos animadores, que pode, num segundo movimento, imaginar-se junto dos dispositivos. Se fizéssemos um raciocínio contrário, estaríamos perdidos. Por quê? Veja, aparentemente nunca tivemos tanta comunicação no mundo como temos hoje. A pergunta é, mas há comunicação de fato? Quer dizer, o fato de termos à disposição uma quantidade brutal de possibilidades de promover comunicação indica que estamos, de fato, promovendo comunicação? O Paulo Freire poderia dizer o seguinte, olha, isso não é bem comunicação, isso é troca de informação, isso é exposição de questões localizadas, de uma factualidade qualquer, porque para a comunicação efetivar-se, o pressuposto é a dialogicidade, quer dizer, a ativação dialógica. É evidente que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira discutindo esse conceito de diálogo, comunicação e educação. Mas eu gostaria apenas de deixar esse ponto para a reflexão dos nossos colegas. Onde é que a obra do Paulo Freire entra nos estudos de comunicação? Entra porque a comunicação, pensada como um ato de transformação, de mudança, de oitiva. Né? O Paulo Freire às vezes fala que o silêncio é mais forte do que a tagarelice. Né? Às vezes a tagarelice não está promovendo comunicação alguma, e um certo plano de silêncio institui essa comunicação de uma maneira até mais radical. Eu diria, portanto, que nós temos um triângulozinho, nós da área de comunicação, para
enfrentar mais a obra do professor Paulo Freire, esse triângulo tem a ver com linguagem, né? Com linguagem, comunicação, educação e diálogo. Porque o diálogo é que vai permitir a interlocução, é que vai permitir as interações. Olha, mas será que a comunicação tem interação? Será que esse negócio que se faz hoje nas redes sociais, todo mundo xingando todo mundo, essa esculhambação generalizada, tem comunicação aí? Que funcionalidade é esta, né? Instituída? Ah, tem a comunicação produzida pelo gabinete do ódio. Cáspite, mas que comunicação é o gabinete do ódio? Se auto-intitula o gabinete. Que comunicação é esta? Bem, eu vou parar aqui. Desculpe, eu fui, acho que até mais do que eu deveria ir. Professora Anitta, desculpe também o tempo. Eu fico aqui esperando também para a gente continuar a conversa. Muito obrigado, viu? Todos e todas. Obrigada, professora Adilson. Professora Anitta, a senhora tem alguma observação a fazer aqui? Gostaria de fazer sua reflexão? De entrar pois um pouco aí nessa conversa dele, que foi bastante interessante e bastante reflexiva. Agora, Paulo é considerado por alguns experts na questão da comunicação como o pai da comunicação. E Paulo traçou o que é comunicação no livro dele, que é Extensão ou Comunicação. É aí que ele vai dizer o que é comunicação. E comunicação, para Paulo, é a educação. Por isso que você fala, ele tem o terceiro elemento, que é o diálogo. Porque eu não posso fazer educação se não tiver um conteúdo e não tiver um diálogo para falar sobre isso em qualquer linguagem que seja, gestual, ou falada ou escrita. Alguma linguagem tem que ter. Então, eu acho que vocês da Intercom, não sei se se dedicam muito a isso, mas estudar esse livro, Extensão ou Comunicação, que o professor Vinícius Lima, da Universidade de Brasília, já escreveu alguns trabalhos, e ele disse, a primeira pessoa no mundo que pensou, no mundo, porque os ditos que começaram as teorias da educação começaram 12 anos depois de Paulo. Não é? Então, tem que verificar, quando Paulo fala na comunicação, já a partir desse livro. E ele diz, nós temos um pouco dessa coisa de engrandecer, é um paradoxo, engrandecer e esquecer as coisas que aquela pessoa, ou aquele evento, ou aquele grupo fez. Então, a questão da comunicação, dizer o que é comunicação, qualificar a comunicação e dar uma conotação de superior, de um estágio superior, é como disse o senhor, ficar aí na televisão, um xingando o outro, né, dos maiores impropérios do mundo, isso não é comunicação. A televisão pode fazer comunicação ou não. A maioria das vezes ela distorce até as informações, né? Então, temos que estar muito atentos a isso. Eu acho que vocês poderiam ler com mais profundidade, mais cuidado, esse livro, porque vocês não mencionaram. E você menciona Paulo já retomando, porque Paulo veio assim, costurando ideias em cima de suas próprias ideias, ele vai desenvolvendo. Então, aquilo que está na extensão e comunicação, ele retoma em alguns livros e na pedagogia da autonomia, como você mencionou. Então, isso é considerar Paulo o pai. Paulo disse, a comunicação é um direito humano. Quer dizer, a comunicação
é um direito humano. Não é para ficar aí metade do mundo que não sabe, que acredita que tomando vacina vai virar jacaré, não é? Isso não é possível. Eu achei fantástico. Uma mulher nordestina, assim, dessas pobres, uma senhora já com seus 50 e poucos anos, gordo, barrigão, e ela na fila para tomar vacina. E ela diz assim, mesmo que eu vire jacaré, eu vou tomar vacina. Eu achei uma crítica absolutamente fantástica. Quer dizer, ela não acreditava que ia virar jacaré, né? Portanto, ela tomaria a vacina. É isso que a gente tem que fazer, levar a comunicação ao povo. Né? Há poucos dias se disse, olha, o povo sente dificuldade, porque vêm as autoridades e diz assim, temos que evitar a aglomeração. E o povo não sabe o que é aglomeração. Então, a gente tem que ir e destrinchar. Olha, aglomeração é a gente ficar muito coladinho um junto com o outro. Muita gente, como em carnaval, e abraça, e beija, e está ali todo mundo se tocando, se abraçando, no calor humano, suando, beijando. Isso não pode, isso é aglomeração que está transmitindo o vírus que passa sem a gente ver, sem a gente saber e sem a gente querer. Não é? É um bicho que engana para burro. Mas é isso. A comunicação é a fonte da existência humana. Nós nos transformamos em não seres no mundo, mas seres com o mundo. Então, somos seres da existência quando a gente usa da comunicação, da verdadeira comunicação, que é essa que ensina, que luta, que transforma. Tá? Eu queria fazer esse adendo aí. Muito obrigada, professora. Eu acho que essa leitura desse livro Comunicação e Extensão, que é caro para nós, todos nós praticamente conhecemos, né? Mas essa referência que a senhora nos dá é bem interessante para a gente voltar nele e para também a gente revitalizá-lo, né, nas nossas práticas e nas nossas pesquisas. E já pegando esse gancho, eu passo aqui a palavra para o querido professor Ismar, e que ele vai fazer essa interação com a senhora, essa interlocução também, pela perspectiva da educomunicação. Não é isso, professor? Isso. Nita, é um prazer estar aqui com você, ouvir você, e contar para você algumas coisas que não sei se você conhece ainda, porque nós estamos trabalhando, Paulo Freire, com as crianças, com os jovens. E nesse trabalho de diálogo com as crianças, com os jovens, em alguns momentos, aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, quando a gente pergunta para as crianças o que você quer quando crescer, o que você quer ser quando crescer, uma das respostas que eu recebi foi Paulo Freire. A criança imaginou, quando crescer, só me resta o caminho, ser Paulo Freire. É uma resposta muito profunda, que indica um entendimento, né? Um entendimento que é possível se adquirir a partir de uma perspectiva dialógica que o próprio Paulo nos ensinou. E aí eu diria para você, Nita, que meu primeiro contato com Paulo Freire foi quando ele volta do exílio, em 1991, eu convidei para um congresso justamente sobre comunicação e resistência, na Metodista de São Bernardo. Era um congresso organizado pela UCBC, União Cristã Brasileira de Comunicação. Naquela década, essa instituição fazia congressos anuais com 1.000, 2.000 pessoas, e os temas envolviam a questão da recuperação da cultura, da liberdade de expressão, dos termos dos direitos humanos. E fico feliz também que a Intercom, esse ano, retoma um tema dos anos 70, dos anos 80, né, sinal de que, né, nós retrocedemos na história no Brasil. E aí eu diria para você também, Anita, que temos um texto que é muito bom para nós gostamos muito, que foi escrita por um boliviano chamado Luiz Ramiro Beltrán, chamado Adiós Aristóteles.
da comunicação horizontal. Não sei se você conhece, mas é um texto que vem da área das teorias da comunicação e apresenta Paulo Freire como um revolucionário. O primeiro grande teórico foi Aristóteles, que falava da relação comunicativa do emissor para o receptor, né? Posteriormente, quando os meios de comunicação aparecem, os meios entram como recursos para transmitir esse comando de voz, de quem tem a voz para quem recebe a voz, para as audiências. E o Ramiro Beltrán reconhece que Paulo Freire quebra essa estrutura e, portanto, ele refunda a própria teoria da comunicação. E hoje tivemos uma aula, momentos antes desse debate aqui, de pós-graduação, né? E nessa aula houve um debate a respeito da questão das epistemologias do Sul, trazidas pelo Boaventura Souza, de Portugal, e no debate foi dito o seguinte: o próprio Boaventura, ao falar das epistemologias do Sul, ele desconhecia Paulo Freire. E foi a partir da presença de brasileiros que faziam pós-doutorados com ele em Coimbra, que ele acabou descobrindo que, na verdade, Paulo Freire está na raiz de qualquer processo de epistemologia do Sul. E a partir de 2019, na bibliografia publicada pelo Boaventura, ele crava lá Paulo Freire como uma referência mundial para as epistemologias do Sul. Bom, estamos falando aqui do reconhecimento, né, que desde 79, com o Ramiro Beltrán, 40 anos depois, agora, com o texto de Boaventura, a comunidade internacional, na área acadêmica, reconhece Paulo Freire como um esteio do pensamento comunicacional. E, nesse momento que nós estamos vivendo, como o professor Adilson comentou, e você mesma, Anitta, comentou, nós estamos vivendo um caos comunicativo. Esse caos comunicativo, ele tem a dor que ele causa, porque ele acabou frustrando a grande meta da luta dos movimentos populares dos anos 70 e 80, né, frutos também da reflexão freiriana, de busca pelo acesso. Todos sonhávamos em que todos pudessem ter acesso aos meios de comunicação. Se falava na época de meios de comunicação alternativos, mas a busca era para que a população pudesse ter acesso a uma comunicação aberta. E quando chega a era digital, nos anos 90, né, a expectativa aumentou, a população ter acesso, e quando a população tem acesso, o mercado e depois o diabo tomou conta do processo. E tivemos, então, o pesadelo da acessibilidade. E vivemos hoje o caos da comunicação. E a grande pergunta haverá democracia? É possível sobreviver à democracia? O que será das próximas eleições, já que a anterior já nos apontou para um caos da democracia por causa do uso inadequado do sistema de comunicação? Então, frente a essas questões, é que o conceito de educomunicação tem aparecido como uma hipótese de uma reflexão e de uma prática. Então, quando nós falamos de educomunicação, nós estamos falando de algo que alguns pesquisadores nossos, como Braga e Calazans, no livro Comunicação e Educação, ele dizia comunicação e educação, questões delicadas na interface. E o livro do Calazans, ele aponta, do Braga, ele aponta para o fato de que no entrelaço, na interface entre esses dois campos, a comunicação e a educação, um interferindo no processo do outro, a partir de uma perspectiva de abertura, a partir de uma perspectiva de diálogo, se abre para uma terceira via. A educomunicação, como terceira via, ela tem mobilizado. Ela tem mobilizado crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, adolescentes, adultos, pessoas de qualquer idade. A mobilização levou uma criança de 9 anos a dizer: quando eu crescer, eu quero ser Paulo Freire. E esse entendimento é um entendimento
muito mais emocional que racional, se assim pudermos considerar. Ele é, na verdade, existencial. Ele soma a racionalidade com a emoção e caminha na busca de uma nova praxis. E essa praxis é a praxis da amorosidade. É Paulo Freire na veia. Paulo Freire na veia. E aí, quando nós falamos em comunicação, na verdade, nós estamos falando de uma história que na América Latina se implementa, se desenvolve ao longo dos últimos 60, 70 anos, e que, finalmente, a academia reconhece, identifica, nomeia e consegue levar para os espaços formais. E aí é interessante nós observarmos o seguinte: no ano de 2001, a Prefeitura de São Paulo, frente a um grande problema existente naquele período, que era a violência nas escolas, e ao saber que práticas educomunicativas em vários lugares estava fazendo mudanças, colocou para nós, o Núcleo de Comunicação e Educação da ECA, um desafio. Nós temos um problema e não conseguimos resolver esse problema. Nós já colocamos grade nas escolas, a prefeitura, na época do Jânio Quadros, né? As escolas todas cercadas de grade. Criamos uma guarda municipal, especialmente para cuidar das escolas, e a violência continua. E a pergunta era, a partir da cultura, a partir da comunicação, poderia haver mudanças? E nós nos inspiramos na prática latino-americana da educação não formal e, através de uma prática de educação não formal, ingressamos na prefeitura, trabalhando aos sábados. E, ao longo de 3 anos e meio, com 11 mil professores e alunos, membros das comunidades, permitimos, favorecemos um diálogo sobre comunicação, sobre como resolver os problemas das escolas a partir da perspectiva do diálogo, utilizando um recurso muito antigo, que é o rádio, a linguagem radiofônica, fazendo com que a linguagem do professor, a expressão do aluno, da comunidade, se juntasse num dispositivo e, a partir desse dispositivo, a escola passasse a dialogar sobre a sua própria condição. Algo importantíssimo. Em 2004, no final do processo de 7 semestres, a prefeitura disse para nós, olha, nós vamos transferir o projeto Educom.rádio de projeto especial de combate à violência nas escolas para a grade curricular. Vamos introduzir, porque interessa para a prefeitura, um assunto chamado gestão das práticas de comunicação nos espaços educativos. E a educomunicação é o caminho. Nessa mesma sequência, a Câmara Municipal aprova a lei Educom. Passaram já 7 ou 8 prefeitos pela cidade de São Paulo, passaram-se 20 anos. E essa prática está viva mais do que nunca na prefeitura. Bom, eu estou colocando aqui um exemplo em que ações da academia de reflexão, somadas à intencionalidade das políticas públicas, no sentido de buscar caminhos para práticas de comunicação, para solucionar problemas. Na verdade, a prefeitura não estava preocupada com a relação ensino-aprendizagem. Isto é, a pergunta para nós não é uma pergunta de didática, é uma pergunta de gestão da comunicação. E nós, baseando-nos em Paulo Freire, baseando-nos na dialogicidade freiriana, levamos essa prática para os professores e alunos. Nita, é importante dizer para você que quando a prefeitura nos convidou para oferecer essa contribuição, a prefeitura imaginava que nós íamos dar cursos para os professores da rede, os professores iam trabalhar com os alunos. Nós dissemos, não, nós não queremos dar curso para o professor, nós queremos trabalhar com a comunidade. Então, organizaram-se na cidade polos, e nós íamos aos sábados nesses polos. Começamos com 5 polos, chegamos a ter 17 polos, e aí nós partíamos aos sábados pela manhã e íamos dialogar práticas de ações dialógicas participativas, produções em que alunos e professores e membros da comunidade juntos estavam discutindo suas questões e transferindo isso para a expressividade do rádio e depois de outros meios de comunicação também. E, com isso, criou-se uma nova cultura. Essa nova cultura, a burocracia não conseguiu destruir.
nenhum prefeito de São Paulo conseguiu destruir. Aliás, nós, na época, trabalhamos com crianças de 4ª a 8ª série, não existia a 9ª. Nós achávamos que criança pequena não tinha condições de entender o que nós estávamos querendo dialogar e produzir, mas, a partir de 2009, a própria prefeitura, a pedido das professoras do ensino infantil, levou a educomunicação para as escolas infantis. E nós hoje contemplamos e vemos crianças de 4, 5, 6, 7 anos usando os recursos da comunicação, fazendo processos, produtos, analisando esse material a partir da sua perspectiva de ludicidade, mas dentro daquela vocação de criar coisas novas. Uma das minhas orientandas agora, por exemplo, está estudando, pesquisando o uso da fotografia por crianças da rede infantil, em que as crianças documentam o seu espaço e identificam o que é interessante e o que deixa de ser interessante para eles naquele espaço e dialogam a partir da fotografia que produzem. Isso para dizer que quando esse menino de 9 anos disse: quando eu crescer, quero ser Paulo Freire, isso está apontando para o fato de que o pensamento de Paulo Freire ele é vida. Ele é vida e ele consegue iluminar a interface comunicação e educação e permitir que uma prática, né, que surgiu no espaço não formal, fora da escola, ingresse dentro dos espaços escolares. Um exemplo dessa prática vamos encontrar neste momento na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Ali, as crianças, famílias da Venezuela vão para a Colômbia, dentro da Colômbia encontram territórios dominados pela guerrilha, que ainda existe por lá, e os adolescentes, crianças e adolescentes, passam a ser vítimas daquela violência, e aí, se não quer, um grupo de educomunicadores começa a trabalhar com aqueles jovens, associando-os às rádios comunitárias daquela região para um projeto de educomunicação em que as crianças começam a se envolver suas famílias, envolver a sociedade na busca de soluções pacíficas para aquele território. E aí nós vamos encontrar América Latina adiante, com todos os países da América Latina, a multiplicação dessas práticas. E aí, algo interessantíssimo que eu encontrei, vendo a América Latina, convivendo com a América Latina, foi, por exemplo, o conceito de buen vivir, que resgata o ideário dos ancestrais dos povos andinos, na busca de uma boa relação com a mãe pátria, com a mãe terra, Pachamama, e que eles querem a decolonização, eles querem trocar a perspectiva capitalista de ver o mundo, ver a terra, ver os recursos naturais, a partir da perspectiva anterior. E com que eles estão trabalhando? Com a educomunicação. Então, quando nós falamos do conceito de educomunicação, nós estamos falando de um paradigma que, sistematizado pela academia, que, sendo práticas de pesquisa, nós temos hoje na CAPES registro de mais de 380 pesquisas sobre educomunicação do ano 2000 até agora. Essas pesquisas estão documentando. E aí nós vamos encontrar pesquisas não só na área de quem vem de comunicação, de educação, mas que vem das mais diversas campos das ciências humanas. Nós temos aí 108 centros de pós-graduação com alguma tese sobre educomunicação no país. Isso tudo para dizer que a prática se multiplica. Então, essa praxis, a prática, a leitura dessa prática e os resultados das pesquisas sendo devolvido à própria população, tem permitido um avanço muito grande desse conceito. Esse conceito chega à África e está na Europa. Grupos nossos, brasileiros, que dão assessoria a países africanos, estão trabalhando em Burkina Faso, por exemplo, estão trabalhando em Guiné, estão trabalhando em Angola, e na Europa também há um grupo de jovens que estão trabalhando com a defesa do planeta, usando a perspectiva da metodologia da educomunicação. Então, Anita, quando eu te apresento esse fato, não sei se você conhecia o conceito de educomunicação, mas para dizer que
teóricos da comunicação, profissionais da comunicação e da educação, se uniram. Dessa união emergiu uma forma de pensar que necessitava de uma bandeira, necessitava de um nome, necessitava de uma sistematização para, a partir dessa sistematização, que funcionaria como um guarda-chuva para que as pessoas se entendam e se entendessem. Então, hoje nós podemos, a partir desse conceito, ir a qualquer cidade do Brasil e lá vamos encontrar algum tipo de prática comunicativa, algum tipo de pesquisa sobre essa área e um avanço de dialogicidade. No momento, a questão do caos comunicacional é nosso grande problema. Então, o direcionamento da comunicação hoje se volta para as tais das fake news, para o entendimento do que seja, mas muito além de simplesmente saber, verificar se a notícia A, B ou C é falsa, verdadeira ou falsa. Na verdade, a grande questão é a pergunta sobre nossa própria comunicação. Como ela é? Somos falsos? Manipulamos a nossa própria comunicação? E como é que nós podemos trabalhar para que a comunicação do mundo seja justa, seja verdadeira, seja lógica? Então, além de uma perspectiva funcionalista do uso do conceito, o que nos interessa é a dialogicidade do processo. E aí, nesse momento, eu queria lembrar para a Anita também que um fato interessante está acontecendo. Todos nós sabemos o grande problema que a mídia está sofrendo. Né? E como a mídia está arrependida, pelo que eu estou vendo, né? Até assistindo o mesmo programa que a Anita assistiu ontem a respeito dos índios, tal, essa mídia, né? Que, em parte, foi responsável por aquilo que está acontecendo hoje, ela está revendo não, na verdade, a estrutura econômica que está por trás dela, mas os profissionais que estão lá. Na mídia temos pessoas, temos profissionais, temos homens e mulheres, que estão a serviço daqueles processos de produção midiática. Eles estão refletindo. E a reflexão deles aponta para um fato interessante. Nas décadas de 70, 80, 90, quando se falava em leitura crítica da mídia, quando se falava em educação midiática informacional, a mídia comercial era o grande foco. Esta mídia hoje está sendo solapada e a mídia descobriu que ou ela entende o que está acontecendo e se associa aos educadores para buscar formas de colaborar com a própria sociedade para o entendimento do que seja notícia, do que seja importante, ou ela vai afundar definitivamente. Então, nesse momento, muitos comunicadores, profissionais de comunicação, estão entendendo, né, a importância e a necessidade de associar-se a educadores. E, através de uma perspectiva comunicativa, começar a rever as suas produções, não mais a serviço do mercado, mas a serviço da sociedade. E, nesse sentido, se a técnica permitir, eu gostaria de passar para vocês uma canção produzida por um grupo de professores que fala de Paulo Freire. Rose, é possível que a gente escute? E nós, professor, sim. A gente já está com o tempo bem avançado, na verdade, mas eu vou passar aqui um vídeo de 2 minutinhos, vou tentar aqui. Espera aí, só um segundo. É uma prática comunicativa, né? E o centro é Paulo Freire. Está sem som, só um segundo, espera aí. Está sem som, só um segundinho.
Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade, o aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Muito bom. Essa música está sendo muito tocada e há quem diga que ela é a música dos 100 anos de Paulo, dessa comemoração pelos 100 anos dele. Eu vou pedir para... O senhor já acabou o seu discurso? Eu posso sim. Dizer... Ontem, no programa que o senhor viu, e eu vi grande parte, uma índia diz assim: a nossa mãe é a terra, é o barro, a gente se fez de barro, e ela passa barro no rosto, no corpo. Agora, os brasileiros de hoje preferem os seus padrastos, os brancos. Os brancos não são pais dos brasileiros, são os que vieram aqui explorar, acabar, diminuir e achar que nós somos seres inferiores. Ela diz alguma coisa assim. Aí, quando você falou que o Boaventura de Sousa Santos, que hoje eu sou muito amiga dele, mas tenho que reconhecer uma coisa. Ele conhece o Brasil porque ele viveu no Brasil muitos anos. Ele estudou no Brasil. Ele viveu no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, durante 5, 6, 7 anos. Ele não desconhece o Brasil, ele conhece muito bem o Brasil. Ele esteve esse tempo todo, e aqui ele aprendeu o Paulo Freire. Agora, quando ele volta para a Europa, e que ele fica sendo um grande militante político, militante crítico das artes, da literatura, da política, etc., ele começa, então, a escrever esses livros que são famosos aí. E tinha momentos que eu dizia assim, isso parece que eu estou lendo Paulo. E ele não dizia, ele não citava Paulo Freire. Ele não citava. Ele vai ter que um dia fazer o meia-culpa. Ele começou a fazer agora. Pois é, ele passava assim, deixa eu passar devagarzinho por aqui para não ter que tocar no Paulo Freire. Entende? Eu acho que é isso. Hoje em dia,
ele já reconhece que Paulo é o grande intelectual e que ele não é mais do que Paulo, né? Porque no final ele se achava assim, mais do que Paulo. Não é e nunca vai ser, e nunca será. Valeu para ouvir isso, valeu, professora. Valeu, né? Eu conheço bem ele também, valeu a sua fala, eu concordo completamente. Você conhece o quê? Eu fui aluna dele na FEFELESH e eu tenho a mesma opinião que você tem. Eu concordo totalmente com você. Ele é assim mesmo. Muito obrigada. É porque isso é uma percepção. Eu nunca disse isso a ninguém. Estou dizendo pela primeira vez. Eu fui aluna dele. A gente Aonde você foi? Na FEFELESH, lá na USP. Eu sou professora da ECA, mas eu fiz um curso dele brilhante. O curso era brilhante. E ele realmente nunca tocou. E ele foi assim, como você disse, desculpa pegar esse tempo, mas eu tenho que lhe dizer isso. Como você disse, é diferente quando a pessoa é humilde. E ele nunca foi humilde, na minha opinião. Então, acho que sua fala resgata uma coisa assim que está há bastante tempo para ser falada. Parabéns. Valeu a pena ouvi-la. Parabéns. Mas em 2019, ele finalmente foi obrigado a reconhecer. Ainda bem, Ismar, ainda bem que você conseguiu ver o que ele resgatou. Parabéns também para você. Muito obrigada. Professora Anitta. Anitta. Agora gostaria de pedir, Rose, licença para sair. Nós estamos encerrando, professora. Acabou. Já meia hora a mais do que o meu compromisso com você. Sim, mesmo. Meu filho, que mora nos Estados Unidos, telefonou, até nos interrompeu aí um instantinho, e os outros filhos estão lá na sala, esperando para decidir algumas coisas e para comer também um pouco. Sim, então a senhora está certíssima. Eu quero agradecer, passamos aqui 1h30, e agradecer o pessoal que está nos assistindo no Face, o pessoal que esteve aqui na plataforma. Infelizmente não deu tempo para a gente responder perguntas, mas foi um momento maravilhoso que entra com um marco aqui para a gente. Então, já devolvo, agradeço novamente a presença de todos, do Grupo Comunicação e Educação, e passo a palavra para a Nair para encerrar para a gente, mais uma vez agradecendo enormemente a sua presença, professora Anitta. Muito obrigada. Vocês são sempre muito amorosas e me recebem com muito aconchego, com muita estima e consideração. Muito obrigada. Obrigada, professora Anitta. Uma live, assim, um encontro que é um marco, como a professora Rose está falando, né, e falou agora. Excelente, parabéns, Grupo de Pesquisa, Comunicação e Educação, por essa organização, por esse momento que nós estamos vivendo, histórico, esse momento tão marcante, tão singular, com a presença da professora Anitta, que, sem dúvida, abrilhantou, né, esse momento, essa reflexão, e todos os outros professores que estão aqui, pessoas tão queridas, tão comprometidas com a educação, com a comunicação, o professor Ismar, o professor Adilson Citelli, a professora Joana Puntel, a Imaculata, a Ana Luísa, tantos professores, né, estão aqui hoje, todos que participaram, muitíssimo obrigado, em nome da Intercom, de toda a diretoria, do conselho, representado hoje aqui pela professora Maria Imaculata. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês. Infelizmente, estamos, né, vivendo esse cenário ainda à distância, mas ainda bem que a gente está conseguindo se conectar de alguma forma, a gente está conseguindo, né, professora Anitta, falar, expor, resistir a tantas coisas, que bom. Eu acredito que a gente está conseguindo aí essa vitória, né, apesar de tudo que nós estamos vivendo. E eu quero aproveitar para encerrar, não vou me estender muito, dia 22 de abril, quinta-feira próxima, nós vamos ter no mesmo horário, às 18 horas, o GP de cinema,
oferecendo aí a próxima live com o título A Produção Cinematográfica como Resistência e Prática da Cidadania. Teremos a presença da Débora Ivanov, do Mais Mulheres, da Lia Bahia, da SPM do Rio de Janeiro, e da professora Luíse Luzvark, da Unicamp. E todos estão convidados, são momentos assim singulares que precisam ser, por aqueles que puderem, precisam ser contemplados aí nessas discussões do GP. Muito obrigada mais uma vez. Receba um beijo aí no coração. Rose, parabéns, Rose. Olha, excelente organização. Começamos com o chá de... Tchau, professor Ismar, saudade. Professor, tchau, gente, obrigada. Obrigada, parabéns. Professor Adilson, eu quero bater papo de novo, hein? Beijo. Tchau, tchau, obrigada, gente. Professora Joana, um beijo, tchau. Muito obrigada. Tchau, Rose, Ana, Liana, professor Cibele, tudo bem? Professor. Ai, gente, que legal, hein? Parabéns, viu? Que legal que foi. Pena que passou tão depressa. Passou, E aí? Eliana, que saudade. Querida... Tudo bem, parabéns, viu? Você, Ana, tá bom? Saudade Obrigada. mesmo, morrendo de saudade. Obrigada, professor. Cadê ele? Já saiu. Tchau, querida. Meninas. Tchau, Eliana. Tchau, beijo, tchau, beijo. Tchau. Ficou bastante gente até o final, né? Sim. Legal. Ainda tem aqui, ó, 19. Como é que eu saio daqui, hein? Tem um botãozinho ali, encerrar. Sair. Do lado direito, lá embaixo, tem um sinalzinho vermelho, Live. Aí você clica ali. Tá. Você vai conseguir sair. Parabéns, meninas, uma maravilha. Um grande beijo para vocês. Sandra, obrigada. Obrigada, Sandra. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo. Muito bom, Rose. Que bom que deu tudo certo. Estou super nutrida, assim. De saber que esse esforço gerou uma atividade bonita que, né, que encantou as pessoas. Que bom. Então, muito bom. Acho que tivemos boas reflexões aqui, não é? Acho que sim. E vai render o material ali para a gente. É verdade. O pessoal está saindo aqui ainda, né? Tem uns 11 pessoas aqui. Espera aí um pouco. Eu acho que enquanto a gente não encerrar aqui, o Facebook não para, né, da transmissão. Mas não somos nós que... A gente pode só sair, a gente não tem como desligar, porque é a Intercom que está recebendo. Ela que é a anfitriã, né? Não, Rose. Passaram para você o host.
Eu interrompi. Já tá legal. Já saiu o Facebook. Eu acho que eles passaram. Eles deviam ter. Eles deviam você ter como host, interrompido, né? Passaram para você. Então Mas é isso. Que legal. Vamos fechar então? Vamos. Um beijo. Então, olha, um beijo grande. Descanse. Nos falamos. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.